Olá, meus amigos, um grande abraço. Esse é o Futebol em Rede, um programa temático sobre o futebol. A gente debate assuntos importantes no futebol e quero a sua participação. Se você concorda ou não concorda, você pode escrever no descritivo do programa, a gente conversa com você depois, cita seu nome, participe aqui. Aliás, vá lá, inscreva-se no nosso canal, faça Clique, parte dessa nossa clique. família, dá positivo, negativo. Faça o que você bem entender. E lembre-se sempre de disparar o cronômetro, porque eu sou assim. Tem para a Senão pessoa estoura. a última a fazer isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver assistindo esse programa. Vamos ao nosso cumprimento para lá de educado e de Luiz Carlos Quartarolo, que de Creba trará o tema do dia no Futebol em Rede. Vamos lá, Quartarolo. Olha, Fábio Seroli, um abraço, boa semana para você, para todos aqueles que estão nos vendo, aquele que já está inscrito no canal, a gente agradece imensamente, mas espalhe o programa por aí, clique lá, como já disse o Seroli, também se inscreva para que o YouTube possa nos recomendar ainda mais e que a gente continue fazendo o nosso futebol em rede, que a gente gosta tanto de fazer, se diverte e eu espero que você se divirta também. Hoje um tema envolvendo, é claro, o futebol brasileiro da atualidade, encerrando regionais, né? Antes disso, não vamos dar um abraço no Vladimir Miranda, ou Fábio Serol? Opa, bem lembrado, Vladimir Miranda, É, nosso companheiro, 71 anos, está completando no dia de hoje. Ele que participa do nosso site, futebolrede.com.br, aliás, escreveu hoje mesmo um texto a respeito da seleção brasileira. Vá lá, visite, prestigie o nosso querido Vladimir Miranda. Parabéns, um beijo no seu coração, Vladimir. parabéns, Vladimir. Grande pessoa, grande jornalista, 71 anos de idade, 7.1. A vida está começando, Vladimir. Olha, o nosso tema para você pensar, concordar, discordar, o Fábio Seroli até fez um texto lá no site, está lá no site, muito bem escrito, como sempre, né? A respeito dessa situação dos estaduais, onde tem zebras e os leões. Que negócio é esse de leão desdentado, Seródio? Olha, Quartarolo, eu fui obrigado a apelar. Ah, eu Porque os vi. campeonatos estaduais perderam certo prestígio, mas mesmo assim são importantes. Basta ver o número de confusões que estão acontecendo ao longo dos campeonatos estaduais esse ano. Já teve até pancadaria. E aí, os grandes leões do futebol, os gigantes do futebol, andam, digamos assim, ultrapassados por uma folclórica zebra veloz. Em quase Hum. todos os regionais. Existe uma exceção, é o Campeonato Carioca, onde teremos a final entre Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, porque é uma grande exceção no campeonato, mas os outros grandes estaduais só apresentando grandes zebras e os leões desdentados estão fora da briga. Vamos começar falando, por exemplo, do Campeonato Paulista. O Palmeiras está na final e, junto com o Palmeiras, o Água Santa. O Água Santa é uma zebra, eu diria que seria uma super zebra, um time fundado aí na década de 80. Quartarolo, eu fui pesquisar. Nunca ganhou nada, mas nem o campeonato municipal de Diadema. O Água Hum. Santa era um terror na várzea, mas depois que ficou como semiprofissional, nunca ganhou nada. Chegou. Eu não estou dizendo que sou contra o mérito, não. Chegou, seguiu a regra, passou por todo mundo, está na final, parabéns. O problema é que o Água Santa é um time semiprofissional numa final de campeonato do mais importante campeonato estadual do país. Isso significa, no mínimo, que algo está acontecendo de errado, não com a Água Santa, que fez milagre. Aliás, pelo que fez o campeonato, eu sugeriria mudar o nome de Água Santa para Água Benta. Pronto, É a acabou. mesma coisa, Serotti. Água Benta. Mas é Ah. que o Água Santa está ocupando um espaço que alguns leões, como São Paulo, Corinthians, Santos, perderam a dentadura, Quartarolo. Mas no rebanho é assim, Seródio. Quando o leão vai ficando velho, não dá mais conta do recado, aparece um mais jovem que desafia o leão mais velho, o líder do grupo, da manada, justamente para uma briga. E ele ganhando a briga, ele passa a ser o líder e o Tudo bem. leão Leão com desdentado, leão. velho. Agora, leão com Não, zebra é muito de não, mas foi o que cabeça. aconteceu. Os leões perderam.
Os leões perderam para os leõezinhos mais novos. E o leão desdentado, no caso que você citou, o que ele faz quando está lá no meio da floresta africana? Ele se retira, até para morrer, porque ele já sabe que já cumpriu sua missão. Não estou dizendo que isso tem que fazer uma analogia direta com o futebol, mas eu estou adorando o que está acontecendo. Não concordo inteiramente com você sobre o prestígio do campeonato. Acho que as redes sociais e a internet trouxe prestígio novamente ao campeonato. Nesse fim de semana, tivemos aqui em São Paulo 2 jogos da Série A2 que tiveram um imenso público e imensa visualização por internet por quem transmitiu o jogo. Ou seja, estamos discutindo aqui, por exemplo, o Campeonato Gaúcho, o Campeonato de outros estados, justamente porque hoje a informação digitalizada é muito mais rápida. E isso acabou valorizando vários e vários jogos e várias competições. Eu acho isso muito legal. Acho que o menor, o pequenininho, tem direito de subir também. O problema não é o Água Santa, o problema é a falta de calendário para esse clube no futebol brasileiro. Não interessa se ele nasceu há 10 anos, há 20 anos, ou há 100 anos, ou o ano passado. O que tem que dar, e por mérito ele foi subindo e chegou a essa disputa da Série A1, o que tem que dar para ele é um ano de competição. E aí a dona CBF tem que se mexer, e ela não se mexe. Ela fica agora, ela está perdendo o futebol brasileiro na Série A e B, para uma liga que talvez nem saia, né, porque tem tanta briga, e vai cuidar da Série C e Série D, o que é muito preocupante, porque ela cuida mal, ela cuida muito mal. Então, eu justifico assim, a gente vive copiando um monte de merda que acontece na Europa e tudo que acontece lá a gente acha cheiroso. Olha que legal, que legal. Devíamos, então, copiar, por exemplo, a Liga Inglesa, que tem 7 divisões, tem divisão amadora, semi-amadora, e conforme as equipes tecnicamente for subindo, e vale o índice técnico, essas equipes vão galgando valores até chegar a profissional. Várias equipes começaram lá atrás também na Inglaterra. Então, faz parte. O que falta? Falta é aumentar o número de divisões, regionalizar as divisões, porque você não pode fazer um time da 6ª divisão sair lá do Oiapoque até o Chuí. Não tem dinheiro para isso. Agora, há um nicho que tem que ser explorado, que tem gente que tem interesse em investir e que a CBF só fica na nata, né? Só fica ali. O pavão misterioso aí que você fala, o bem-amado, já tomou uma topada hoje lá na Europa. O Ancelotti falou que vai ficar no Real Madrid, mas tudo bem. Isso é um outro assunto que a gente já discutiu até em outro programa e vai voltar a discutir, é claro, que a seleção brasileira é sempre importante, apesar do momento. Então, você veja, a CBF é isso aí, é dirigida por essas pessoas. E a gente não pode pensar como elas. Bem feito. Os pequenos estão chegando e os grandes foram incompetentes. Tá bom, eu entendo isso, eu entendo. Aliás, eu acho muito justo o que você fala, fazer até 7 divisões, 8. O Brasil é imenso e tem time de futebol de tudo quanto é canto. Até aí eu concordo plenamente. A grande discussão para mim, Quartarolo, primeiro, não é tirar o prestígio do campeonato regional. Ele existe. O problema é que o campeonato regional caiu de patamar em relação aos outros campeonatos ao longo da história. Faz parte do show. São um sinal dos tempos. A grande preocupação minha é com o equilíbrio biológico. Porque o que está acontecendo? Várias zebras estão tomando conta e os leões desdentados, como você falou, correm o risco de se retirar para morrer. Isso me preocupa. Me preocupa bastante. Nós falamos aqui do Campeonato Paulista. Vamos dar um exemplo. Outro campeonato. Campeonato Gaúcho. Ontem mesmo tivemos até pancadaria no Beira-Rio, porque o Caxias, que é um time pequeno que já foi campeão gaúcho em 2000, hein? Uhum. É o time do Tite. É o time que não é o Juventude, é o Caxias. E do Felipão. E do Felipão, o time do Tite, do Felipão, chegou na final. Aí os caras ganharam nos pênaltis, vão jogar contra o Grêmio e presta atenção. 3 jogadores importantes do time do Caxias já estão fora das finais, porque os 3 pertencem ao Grêmio. Ah, mas o Caxias teve mérito? Teve, tanto é que saiu até pancadaria no jogo do Beira-Rio. Só que é um time que vai para a final sabendo que vai perder, Quartarolo. Qual é a graça desse? Ah, mas ele chegou lá. O Internacional é que foi incompetente, devia ter passado, inclusive, no tempo regulamentar. O desdentado. Então, o problema não é o Caxias chegar. E também não é o Caxias ter 3 jogadores do Grêmio por empréstimo. Isso faz parte também, sempre houve. Agora, inclusive o garoto lá, o Wesley, que gozou, o Moledo, o Mercado, os caras ficaram nervosinhos, não se pode mais comemorar. O cara faz o gol que dá a vitória, bate o pênalti no Beira-Rio, lotado só de Colorado,
classifica o time dele. O que eles queriam? Que o cara chorasse? Pelo amor de Deus. E daí a confusão se generalizou. Houve até aquele idiota que entrou com uma criança no colo, né? Coisa Para agredir nojenta. covardemente por trás o jogador. Ele foi covarde 2 vezes, Seródio. Primeiro, por expor a criança, e segundo, por agredir por trás. Ou seja, é um covarde, um covarde. Doutor, Bota covarde nisso. Aí o Internacional fala que já sabe quem é, mas não quer divulgar, ou seja, estão tentando botar pano quente, essa que é a verdade, como sempre. Então, bem feito para o Internacional. O Internacional tem que se ferrar. E o Mano Menezes, que era um técnico que estava bem, também tem que explicar muita coisa. E vem Campeonato Brasileiro aí. Sabe? Libertadores, então, hein? E Libertadores. Então tem tanta coisa pela frente. E a repercussão do que você fez no estadual. E tem mais uma coisa que eles não estão podendo falar, que eles gostariam de falar. Todos esses que foram eliminados. Atenção, eles falariam assim: sabe o que é, Seródio? Quartarolo, vocês estão loucos. Nós não tivemos pré-temporada. Só que esse ano tiveram. A Copa do Mundo foi bem antes, antecipou o fim da temporada brasileira, e os clubes podiam ter começado a trabalhar em 15 de dezembro, Serotti. Podiam ter adiantado tudo, e não fizeram, foram vagabundos. Acharam, bom, começa o campeonato, São Paulo vai se classificar. O Corinthians vai se classificar. O Internacional, o Grenal está garantido na final. O Cruzeiro veio da Série B, mas o Cruzeiro é o Cruzeiro. Não sei quem. Aí, cara, para ganhar do Ipiranga, o Grêmio teve que rebolar nos pênaltis e por pouco também não foi eliminado. Olha o risco que correu o Campeonato Gaúcho. Era para ser Ipiranga e Caxias, Serotti. E tem mais, hein? O Campeonato Paranaense, por exemplo, ressuscitou o Cascavel. Um time que foi campeão em 1980, de lá para cá era um coadjuvante, mera ilustração no Campeonato Paranaense, e agora vai fazer a final contra o Atlético Paranaense. O Curitiba, cantado em verso e prosa por alguns aí, mais uma vez precisa arrumar a dentadura, porque o Leão está desdentado. Se falou no Campeonato Gaúcho, ou no Campeonato Mineiro, eu nem vou classificar o América como zebra. Porque o América tem 16 títulos estaduais, tem título na Série B, tem título na Série B nacional. É um time de elite no cenário nacional hoje em dia. É o segundo time de Belo Horizonte. É o segundo time de Minas. Hoje, o Cruzeiro, que já está extremamente... O Cruzeiro é aquele pão de queijo que puseram para assar e acabou queimando. Esse que é o problema. Nem vou por esse lado. Mas tem uma outra zebra interessante nos estaduais. Na Bahia, porque o Campeonato Baiano é um campeonato importante. A final está sendo disputada entre Bahia, que é do Bahia City, lá do Manchester. Bahia City, com o Jacuipense. O Jacuipense nunca ganhou nada, foi vice em 2022, no ano passado. E olha, empataram o primeiro jogo 1-1. O problema na Bahia é que o Vitória está dando tanto vexame. Faz 5 anos que o Vitória não chega na semifinal do Campeonato Baiano. Aliás, se eu sou dirigente do Vitória, eu mudo o nome do time. Aproveito o V e ponho Vexame Futebol Clube, porque só dá vexame. E olha que o Vitória é o leão, hein? É outro leão desdentado que aparece no futebol brasileiro. Eu acho que nós estamos conturbando o equilíbrio biológico. Tem muito leão que devia estar comendo todo mundo que está sendo comido pela zebra. Parece que tem muita macaquice aí com aquela piada, né? A selva está empolvorosa, Mas trazendo a analogia para o futebol, eu vejo com bons olhos. Sabe por quê, Serotti? Eu acho que agora os times grandes vão ter que se mexer. Porque sabe o que acontece? Se você analisar todos esses que chegaram, e exceção dos times que voltaram para a série, o Bahia e o Grêmio que voltaram para a Série B, que chegaram à final dos campeonatos. Os outros não chegaram. Então, se você analisar, esses times que estão chegando como zebra, daí você vai ver o histórico dele de 2, 3 anos para cá, o próprio Água Santa, você vê que tem um trabalho empresarial, não estou dizendo que é o mais correto, não estou dizendo que eles são o máximo, nada disso, mas há um trabalho profissional. Então, o jogador que vai para lá, e hoje em dia, se você tiver um time bem organizado, coletivamente bem dirigido, e sem a pressão da torcida, que esses times não têm pressão, então fica mais fácil trabalhar, porque no fundo, está tudo igual. Então, tem muito jogador jogando junto, jogador ruim jogando junto no São Paulo,
no Corinthians, no Santos, no Internacional, no Cruzeiro, no Vitória, e vários outros, aí por diante. Aí você pega um time bem arrumadinho, que não tem tantas estrelas, mas que consegue jogar. E daí é o Marrocos que chega a quarto lugar da Copa do Mundo, sem muita organização, com um técnico que chegou 3 meses antes. Então não está tão difícil para esses times, porque os grandes são incompetentes. Eles é que deviam estar fazendo esse trabalho, e eles não fazem. Então, veja você, 3 jogadores do Grêmio chegaram às finais também por outro time. Esses jogadores não podiam estar lá? Não, foram emprestados para ganhar ritmo e ganhar jogo. Vão ganhar, vão chegar à final, não vão jogar, é verdade. Mas o Caxias tem feito um trabalho numa cidade importante, num local importante de turismo no Brasil, e está tocando a vida. Então, veja bem, o São Bernardo ganhou ontem a Taça Independência aqui em São Paulo, que não vale nada. Ah, não vale nada. Só que, como um título, ele ganhou R$ 400 mil, e o vice, que foi o Mirassol, ganhou mais 200 mil. Para essas equipes, é um dinheiro legal, entendeu? Então, isso está acontecendo muito em várias situações do país, e só que esses caras bem administrados, esses clubes, vão chegar mais longe que os grandes. E são, por outro lado, são equipes sazonais. Não acho que o Ipiranga, que o Avenida, que o Caxias, que o Água Santa, daqui 10 anos vão estar aí, talvez, com esse futebol. Mas é um aviso. Eu não estou querendo ser elitista ou defendendo o gigante pela própria natureza. Eu só acho que o futebol precisa ser, os grandes precisam ficar em alerta, e que a coisa não anda fácil. Aliás, até aquela máxima de que o dinheiro resolve tudo no futebol não está resolvendo nada. Não, Os times que eram SAF, Sifo, Quartarolo. é verdade, verdade. Não tem jeito. Cruzeiro tá e aí, né? Botafogo, que anunciaram aos 4 ventos que ia ter dinheiro para tudo. Aliás, o Vasco também, né? Não estão pagando ninguém e a coisa está feia para os 3, Quartarolo. E o Vasco e o Cruzeiro que subiram, né? Não chegaram às finais dos seus regionais, que era até uma expectativa. O Vasco tem justificativa. Nos jogos em que foi eliminado, ele jogou bem e mostrou novas caras. Eu acho que vai fazer um bom brasileiro. O Cruzeiro, eu não sei. Eu temo que, se o Cruzeiro não se reforçar, o Raposão vai virar Raposinha. Já mudaram o mascote lá, deu uma M do tamanho não bom. O Ronaldo queria tirar o Raposão. Faz 100 anos que é a Raposa. Por que ele queria botar o Ronaldão? Não, pelo jeito, Miena, porque estão rindo à toa. Bom, Quartarolo, dá um beijo em todo mundo aí, por favor. Eu, que não sou um leão desdentado, estou mordendo bem. Amanhã, inclusive, vou ao dentista, você também, para dar uma reformada na cremalheira, para não tomar mordida de zebra. Um abraço, meu caro Seroli. Boa semana para todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Vamos acompanhar o sorteio da Sul-Americana e também da Libertadores da América. O programa de amanhã vamos dedicar à análise dos grupos. Um beijo para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E clica lá, se inscreva no canal.